Olá, solitário viajante, exímio explorador do desconhecido. Seja muito bem-vindo à penumbra. Quero convidá-lo hoje a mergulhar além dos limites da razão, onde a linha entre o sonho e a realidade se dissolve, abrindo caminhos sinuosos à completa insanidade, onde a luz mal ousa penetrar. Nesse lugar reside um grande mestre. Seu nome ecoa através das eras, carregando consigo segredos inomináveis e horrores impossíveis de descrever. Quem foi esse artífice do verdadeiro medo? O que espreita por trás do véu de seu legado tão sombrio? Peço então para que você se acomode, que sinta-se em casa e que seja bem-vindo agora ao insondável abismo da mente de Howard Phillips Lovecraft. Howard nasceu em 20 de agosto de 1890 em Providence, Rhode Island, nos Estados Unidos. Passou a maior parte de sua infância lá mesmo, onde viveu com a sua mãe, Sarah Susan Phillips, após o falecimento precoce de seu pai, Winfield Scott Lovecraft, em 1898, que havia passado por agudas crises nervosas e teve o fim de sua vida em uma clínica de repouso. Sua família enfrentou dificuldades financeiras após a morte do pai, o que teve um impacto significativo em Lovecraft e em sua visão de mundo. Desde cedo, o garoto demonstrava interesse pelo sobrenatural, pela ciência e pela literatura. Lovecraft começou a escrever contos de terror e ficção científica durante sua adolescência, colaborando com revistas amadoras e desenvolvendo seu estilo literário único. Sua primeira história publicada profissionalmente foi The Tomb, em 1917, embora tenha sido na década de 1920 que a sua carreira como escritor começou a ganhar destaque e ele mal sabia que estava a apenas um ano do falecimento de sua mãe, em 1921, que acabou não conhecendo as publicações profissionais do filho, assim como seu posterior sucesso. Foi nessa mesma época que Lovecraft criou o que viria a ser conhecido como os Mitos de Cthulhu, um conjunto de histórias interconectadas que exploravam a existência de seres cósmicos antigos e incompreensíveis. Algumas de suas obras mais famosas, como O Chamado de Cthulhu e Nas Montanhas da Loucura, foram escritas durante esse período. Apesar de sua contribuição significativa para o horror, Lovecraft lutou financeiramente ao longo de sua vida e enfrentou muitas dificuldades pessoais. Ele se casou com Sonia Green em 1924, mas o casamento acabou em divórcio alguns anos depois, quando a carreira do autor começou a se alavancar, levando-o à especialização no gênero de terror. Durante seu tempo em vida, teve um número bem reduzido de leitores, que cresceu com o passar das décadas e mais ainda após a sua morte, até fazer do escritor um dos mais influentes da literatura do século XX. Seus últimos anos foram tristes e complicados. Ele trabalhava como revisor e ghostwriter para sobreviver. Seus textos começaram a dificultar as vendas. No mesmo ano, em 1936, houve a evolução de um cancro intestinal, o que causou sua internação no ano seguinte, incapaz de suportar tanta dor. Lovecraft acabou falecendo aos 46 anos de idade, sendo sepultado no jazigo da família Phillips 3 dias depois. Hoje, o seu túmulo é o mais visitado do cemitério de Swan Point, tendo sua curta história um fim no mesmo local onde tudo havia começado.
claro que um dos deuses mais conhecidos, se não o mais conhecido no mundo de Lovecraft, é o poderoso Cthulhu, que apareceu pela primeira vez em O Chamado de Cthulhu, mas pode-se dizer com veemência que a extensão desse universo de horror cósmico criado pelo autor é enorme, abrangendo muitas outras deidades cósmicas e suas espécies. Cthulhu, por exemplo, é um dos seres da raça dos Grandes Antigos, em inglês, os Great Old Ones. Mas além disso, temos também os deuses exteriores ou Outer Gods, os Anciões, Elder Gods e os Grandes, The Great Ones. Citando alguns dos mais famosos, além de Cthulhu, temos Dagon, pela primeira vez aparecendo em um conto que carrega o próprio nome, Yog-Sothoth, como um deus exterior, Shub-Niggura, também como um deus exterior, Nyarlathotep, como um grande antigo em atividade, que vaga pela terra se disfarçando de humano, e claro, Azathoth, ou como o próprio autor diz, o deus idiota, sendo a própria personificação do terror primitivo, horrível demais para sequer ser descrito e criador de tudo. Ele reside no centro do caos do universo, consumindo suas criações blasfemas incessantemente. Diferentemente de outras histórias sobre alienígenas, essas criaturas não se relacionam com nós humanos. Eles são monstros tão antigos quanto o próprio universo e se caracterizam pelo domínio absoluto perante nós, meros mortais e fracos. A intenção do autor era mostrar que o homem é indefeso contra as forças naturais, não apresentando nenhum resquício sequer de esperança em nenhuma de suas obras. Estamos, de acordo com ele, condenados, sem nenhum deus ou qualquer outra divindade para nos salvar. O chamado de Cthulhu define como é a literatura de Lovecraft. Tudo é apresentado em adjetivos que transformam essas criaturas em algo gigantesco, grandioso, horrendo e indescritível, justamente para permitir com que o leitor imagine o seu próprio monstro, causando assim, da melhor maneira possível, o medo insondável do desconhecido. Essa história complexa começou em 1919, com a entidade Dagon, a primeira criatura desse universo compartilhado do escritor. Esse conto é narrado por um homem já entregue à loucura, viciado em morfina, que relembra de seu encontro com um monólito gigantesco em uma ilha pútrida, após fugir a bote de um navio durante a Primeira Guerra Mundial. A existência de Dagon foi o ponto de partida e uma ferramenta essencial para a personificação dos mitos de Cthulhu e de todo o universo que o circunda. Vale ressaltar que alguns anos depois, quando a lapidação desse trabalho estava em andamento ainda pelo autor, um livro sagrado apareceu em um de seus contos pela primeira vez. Em O Cão de Caça, Lovecraft menciona a existência do Necronomicon, que seria um livro de estudos aprofundados sobre magia negra, escrito por Abdul al-Azred, um árabe louco. Além de revelar feitiçarias obscuras, a obra aparentemente detalha como os antigos construíram o universo. Sobre esse livro maldito que foi e ainda é um objeto de suma importância no universo Lovecraftiano, sabe-se que o título original é Al-Azif, sendo Azif a palavra usada pelos árabes para designar o som noturno produzido pelos insetos, que supostamente seria o uivo de demônios. Apesar do seu vago aparecimento no universo de Lovecraft, que parecia propositalmente privá-lo de muitos detalhes, temos uma versão impressa e traduzida que pode ser encontrada na biblioteca da Universidade Miskatonic, na cidade de Arkham, em Massachusetts. De forma resumida, temos aqui um cenário fictício caracterizado por uma visão de mundo sombria e extremamente pessimista, onde a humanidade é insignificante diante de forças cósmicas antigas e incompreensíveis, trazendo a ideia de que o conhecimento pode ser muito perigoso e que a realidade é muito mais incrível e complexa do que qualquer um possa imaginar. O legado de Lovecraft, é claro, viaja para além das fronteiras da literatura, deixando uma marca eterna no mundo do horror e da cultura pop. Sua contribuição, é claro, acabou navegando para fora das páginas dos seus contos, inspirando uma legião de admiradores em todo o mundo, conseguindo alcançar o cinema com filmes como Enigma de Outro Mundo, Alien, Hellboy, A Cor que Caiu do Espaço, Reanimator, Dagon, entre muitos outros. Alcançou também o mundo dos jogos, inspirando a produção de obras incríveis como Bloodborne, cujo tem um vídeo específico aqui no canal contando a história e vai estar aparecendo no card aqui em cima, Darkest Dungeon, The Sinking City, Call of Cthulhu Dark Corners of the Earth, entre inúmeros outros, dando vida até mesmo a vários RPGs de mesa, como o próprio Call of Cthulhu. Além disso, a estética Lovecraftiana se tornou sinônimo de terror e mistério, influenciando artistas visuais, músicos
músicos e criadores de todos os tipos, principalmente criadores de conteúdo, como é o caso desse canal. No entanto, vale ressaltar que todo o legado do autor é marcado também por uma controvérsia muito grande. Suas opiniões pessoais, particularmente algumas crenças racistas e xenofóbicas, têm sido objeto de crítica e debate ao longo dos anos. Enquanto alguns argumentam que elas devem ser separadas da obra literária, outros consideram essas questões como parte integrante da construção do universo Lovecraftiano, sendo utilizadas pelo autor na criação de inúmeras de suas criaturas monstruosas e chamam a reflexão sobre como reconciliar o impacto cultural da sua obra com as suas falhas morais. Já alguns tentam abafar tudo isso alegando que o autor era um mero produto de seu tempo. Peço para que você deixe aqui nos comentários o que você pensa sobre isso. Apesar de tudo, Lovecraft ainda ecoará através dos éons, desafiando e cativando os leitores com a sua visão sombria e sua prosa evocativa. Sua contribuição para o horror é imensurável e sua influência continua a ser sentida em cada esquina escura, cada sombra, onde o medo do desconhecido aguarda ansiosamente para nos engolir. Bom, e assim concluímos a nossa jornada através desse mundo sombrio que é a mente de Lovecraft. Um homem cuja vida foi marcada por percalços e obscuridade, mas cujo legado ainda brilha como uma estrela solitária no firmamento do horror. O autor nos ensinou que o verdadeiro horror não reside apenas nas profundezas do cosmos, mas também dentro de cada um de nós, nas sombras da nossa própria imaginação. A fragilidade da condição humana diante do desconhecido e a necessidade constante de enfrentar os nossos pesadelos nos leva cada vez mais perto de uma resposta para o que consideramos ser amedrontador. Embora tudo tenha chegado ao fim, nós ainda buscaremos desvendar os segredos ocultos e os mistérios insondáveis de suas páginas, e a manter viva a chama do horror cósmico através do que foi deixado para trás. Com isso, eu vou ficando por aqui. Eu espero de coração que você tenha curtido esse novo formato de conteúdo que vai ser bem mais recorrente aqui no canal. Mais do que mencionar e aprofundar sobre o universo de jogos tão incríveis, vale revelar a origem da maioria deles. Para isso eu trarei mais vídeos como esse falando tanto sobre alguns contos em específico do autor, quanto sobre as inúmeras criaturas que ainda residem jogadas ao devaneio do tempo. Por agora, peço para que deixe um like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder mais nenhum conteúdo como esse aqui, sobre esses assuntos e mais. Nos vemos muito em breve.